Vamos conversar agora com o Gustavo Goulart Minuto. Vocês vão ver, é um gauchão. Gauchão da gema. Eu tô vendo ele aqui tomando o seu chimarrão. Nós vamos conversar com ele sobre a privatização da Corsan. A privatização da Corsan é um grande absurdo. Foi privatizada em 2026, Corsan, companhia de saneamento lá do Rio Grande do Sul, governo Eduardo Leite, privatizada em 2023, com apoio do BNDES e do governo Lula. E o cenário lá é o mesmo da Sabesp, é o mesmo da Agespisa lá no Piauí, é o mesmo de todas essas companhias de saneamento que estão sendo privatizadas a toque de caixa. Aumento das contas, fim de subsídios, por exemplo, para aposentados, corte de pessoal, além do escândalo da venda. A companhia era avaliada em 7 bilhões de reais, foi leiloada por 4 bilhões. Quem comprou foi a Aegea que comprou também a Companhia de Água e Saneamento do Rio de Janeiro e a do Piauí. Gustavo, vamos conversar sobre esse assunto, tá aqui. E gaúcho? Gaúcho sem chimarrão. Eu conheço gaúcho que não usa chimarrão, mas eles são muito mal vistos aí no estado, né? Tu sabe que... Bom dia, Mauro, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Tem quem tenha o hábito e tem quem não tenha, né? Eu... Tá. Por família paterna, não sou nem tão gauchão assim, tenho uma ascendência italiana, mas longe dos catarinenses que se acham germânicos, né? Só algumas pessoas que são descendentes dos europeus não têm o hábito do chimarrão. E tu veja, o meu pai tem o hábito do chimarrão, e a minha mãe, que é nascida em Bagé, que seria, então, a gênese do gauchão, né, não tem o hábito do chimarrão. Então, é um assunto polêmico, é que nem tratar de outros assuntos aqui no estado. Então, a gente costuma não dizer que é um problema não tomar chimarrão, mas a gente desconfia. Não, eu fico chocado. A última vez que eu fui aí para o Rio Grande do Sul, eu fiquei muito impactado, porque assim, gente, e é adolescente, gente jovem, gente de meia idade, gente velha, as pessoas fazendo caminhada na rua, as pessoas andam na rua com o chimarrão e a garrafa térmica embaixo do braço. Tem inclusive uns negocinhos, umas bolsas que se faz, onde tem o buraquinho de colocar a cuia, né? E o buraquinho para a garrafa térmica também. É um negócio impressionante, realmente, isso aí do Rio Grande do Sul. Olha, e é uma indústria gigantesca, porque esses negócios de acessório para chimarrão aqui não tem, né? Vende. Uhum. É um hábito, é uma questão cultural, regional, né? Não é só do Rio Grande do Sul, mas do sul, né, da América Latina, um chimarrão com mate, né? E essa coisa do pessoal andar com a garrafa térmica debaixo do braço, nós temos o que nós chamamos aqui, deve ser uma marca, mas é a referência, a Chimarrita, que é uma garrafa um pouco menor, mais fácil de carregar debaixo do braço. E tem a mateira, onde tu coloca uma garrafa térmica de 2 litros para levar enquanto tu vai passear. Porque, afinal, nada mais refrescante no verão de 38 graus de Porto Alegre, uma cidade cinza, do que caminhar pelo centro da cidade tomando um chimarrão a 80 graus. É o hábito do gaúcho fazer o quê? Ir para a praia, tomar chimarrão, ir para o parque, tomar chimarrão. Legal. Ó, vamos falar de Corsan. O Kelvin dizendo aqui, sou gaúcho, aqui na minha cidade estão retirando benefícios da baixa renda, pois aposentados, todo mundo, né? Inclusive minha mãe, a conta dobrou. Vamos falar da Corsan então, dessa história da privatização da Corsan e qual é a situação aí no Rio Grande do Sul. Importante, a gente está em plena luta contra a privatização da Compesa lá em Pernambuco e de certa maneira você está dizendo, pernambucanos, olha o que os espera, né? Conta para nós. Mauro, assim, que o governo do estado tem muito tempo, tem viés privatista, é inegável, né? Nós tivemos José Ivo Sartori lá em 2014, já sucateando a Corsan, para que, enfim, fosse possível dizer que a Corsan era ineficaz e ineficiente, justamente para favorecer uma abertura de capital à época. E, como categoria, como povo,
Nós entendemos em 2018 que a partir de promessas que o Eduardo Leite fez, e hoje a gente conhece o Eduardo Leite como um dos maiores mentirosos da nação, o caminho para salvar a Corsã seria abortar o projeto do MDB e esperar que o PSDB fracassasse num novo projeto. 4 anos seria muito pouco para privatizar a Corsã. E deu o acaso de o primeiro governador do estado reeleito da história do Rio Grande do Sul ser justamente o Eduardo Leite, com o MDB na sua base, e para o segundo mandato com o MDB na sua vice. Então, aquele projeto que estava na gaveta, ele foi muito facilmente reaproveitado, e nós tivemos, com os vetos às alterações do marco regulatório em 2021, a desculpa perfeita, então, para o Eduardo Leite dizer que tinha que privatizar a Corsã, porque o estado do Rio Grande do Sul não teria capacidade, potencial para fazer os investimentos para universalização. E cabe dizer aqui que o marco regulatório não tem o intento de infraestrutura, de concretização de índice, de saúde, de qualquer desenvolvimento social, senão só o repasse do que é ativo público para o setor privado, para que acessem dinheiro público. Isso dito, primeiro seria uma IPO de 70%, o Estado seria sócio em 30% da nova Corsã, e eu, sindicalista de primeiro mandato à época, compreendi, e o sindicato à época também entendeu, que isso já seria muito prejudicial, porque a Corsã tinha a sua expertise no seu modo de trabalhar, que demandava uma atualização, que demandava menos amarras, que demandava uma otimização, mas que era o jeito gaúcho de fazer saneamento no Rio Grande do Sul. E nós sabíamos que seria muito temerosa uma transição para um outro modelo que fosse abrupta e que visasse o lucro de um acionista de referência ou coisa que vale. Então, para essa proposta da IPO, o Estado do Rio Grande do Sul precisava da anuência de todos os municípios do sistema Corsã. Nós nos movimentamos e impedimos que a imensa maioria dos municípios fizessem a adesão a um termo de referência, a um protocolo de intenções, e então, por esse fracasso, o governo do Estado decidiu abortar a IPO. E foi uma vitória momentânea, porque logo em seguida foi anunciada então a intenção de levar a companhia a leilão na sua totalidade, ou seja, nós íamos privatizar o ativo. E a partir daí nós tivemos N embrólios judiciais, tivemos movimentações a nível de prefeituras, de federação de municípios, de associações de municípios, e por um tempo resistimos. Na justiça conseguimos barrar por muito tempo a Você sabe que lá em Pernambuco eles não conseguiram, né? A Raquel Lira conseguiu a adesão dos municípios para a privatização da Coelpa, que está... Não, Coelpa não, como é que chama? Compesa? Isso, tá? A Compesa, isso. A Compesa, ela conseguiu a adesão dos municípios. Foi uma grande vitória de vocês aí, então, né? E o que acontece a partir daí, Mauro? E é interessante que, assim, ó, eu acredito que... Isso, Compesa, obrigado, Helder. O que aconteceu a partir daí, quando essa discussão passou a ser a venda do ativo, né? Nós estávamos discutindo justamente aonde que ficavam os contratos nessa história toda. Porque ainda que suprimir dispositivo legal que dava extinção automática aos contratos de programa em caso de afastamento de um ente público, não haviam sido suprimidos dos contratos cláusulas nesse sentido. E os contratos da Corsã possuíam, né, os contratos de programa originais, termos extintivos. E aí a gente entra num imbróglio gigantesco, porque nós tivemos, antes disso tudo, a retirada de um plebiscito oficial da Constituição do Estado, foi incluído na Constituição do Estado, através de emenda, em 1995, 1996, se eu não me engano, de autoria do deputado Vera da Cunha, à época, justamente por conta da privatização criminosa que aconteceu da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, aquela que o Brizola estatizou por $1, né? Depois o Antônio Brito colocou a preço de banana no mercado e conseguiu vender. Não vendeu a Corsã na época que faltou tempo, não vendeu o Sulgás porque faltou tempo, não acabou com o Estado porque lhe faltou tempo, né? O PT venceu as eleições seguintes e abortou esse planejamento. Mas, ao mesmo tempo, adiante, já no governo Leite, então, a Assembleia entende que não há necessidade de um plebiscito, porque, afinal, os deputados representam, né, através do voto que receberam, a totalidade do povo do Rio Grande do Sul. Isso foi a coisa mais criminosa que eu ouvi em termos de arguição do porquê suprimir o plebiscito oficial e deixar na mão de
sei lá quantos deputados optaram pela privatização à época, mas me lembro que em algumas foi bem apertado, em outras já foi mais folgado por conta do tamanho da base do governo Leite. Então, essa foi uma das justificativas. A gente não precisa de plebiscito porque os deputados que aqui estão representam a totalidade do povo do Rio Grande do Sul, e a gente tem que ouvir isso e engolir com casca em tudo. Mas, superado o plebiscito, então nós tivemos a lei autorizativa, e aí foi autorizada, então, a privatização da Corsã. Na verdade, foi autorizado o Estado a fazer o que bem entendesse com a Corsã. Inclusive, se alguém acordasse com a bunda destapada e quisesse simplesmente liquidar a Corsã, tinha autorização em lei. Não precisava ganhar dinheiro nenhum para isso. Mas a gente sabia que a intenção era o leilão, então era a privatização do ativo do Estado. Aprovada a lei, nós entramos no processo para o leilão. E o que acontece a partir daí? Já de muito tempo dali adiante, nós, enquanto Sindiágua, né, eu, delegado de base, a direção sindical, diversas denúncias para as entidades fiscalizadoras e regularizadoras todas envolvidas no processo. Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, que compreendeu a gravidade da denúncia, e logo em seguida eu vou chegar a como é que a Corsã, de fato, foi vendida, que canetaço que vendeu a Corsã. Uhum. E com tudo que nós fazíamos a nível de denúncias, tudo que nós posicionávamos a nível de esclarecimento das fraudes, da subprecificação, do modal, da impossibilidade de compatibilizar a prorrogação dos contratos em função do modal que tinha sido adotado para a privatização, nós tivemos algumas vitórias na Justiça, tivemos vitórias enquanto categoria também a nível de Ministério Público de Contas do Estado, e que, através do Tribunal de Contas, a sua primeira Câmara, tendo sido realizado o leilão da forma como foi realizado, recomendou, por 2-1, a suspensão do leilão. Só que o que nós já vimos entendido àquela altura? Que o governo Leite tinha se aparelhado dentro das instituições, dos entes reguladores e fiscalizatórios, de maneira que toda vez que houvesse uma barreira, houvesse também uma caneta que pudesse suprimir né, essa barreira para que o processo se finalizasse de maneira extremamente apressada, sem discussão nenhuma, inclusive sem a participação da maioria dos municípios que, inclusive, não haviam aderido àquela proposta inicial. Quem é que nós tínhamos na linha de frente destas questões? E é engraçado que aqui nós temos um caso do Gol Espírita. Ele lançou, ele correu, ele cruzou e ele cabeceou. O nome desta pessoa é Fabiano Dallazem. Fabiano Dallazem era procurador do Estado, portanto, também responsável pela emissão de pareceres sobre a legalidade e a constitucionalidade de diversos processos envolvendo questões do Estado. Ao mesmo tempo, era o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também responsável pela carreira de diversas pessoas, e nós sabemos que no judiciário se intenta o tempo todo, e quase sempre, crescer na carreira, sair do seu município ou coisa que o valha. Então, nós tínhamos engessado aí já o Ministério Público, com certeza. O Ministério Público, através da Procuradoria, né, chefiada pelo Fabiano Dallazem, emitiu pareceres que, tão logo emitidos, passaram a desatualizados por alterações da própria legislação e pelo curso do próprio processo de privatização. Com isso, né, o Estado do Rio Grande do Sul foi para dentro, através da Corsã, dos gabinetes dos prefeitos, dizer que a única possibilidade de manutenção do serviço de universalização, que passou a ser obrigação dos prefeitos, era um aditamento contratual com prorrogação de vigência do contrato. A partir de uma interpretação completamente equivocada e tendenciosa de um único artigo da 14026, que diz que o contrato se converte de contrato de programa para contrato de concessão, mas isso para fins de regramento. E não que um contrato de concessão automaticamente possa ter prorrogação da sua vigência por reequilíbrio econômico-financeiro, porque isso, inclusive, está vedado na própria 14026, né, que atualizou a 11445 de 2007, e isso está escrito lá. Só os contratos já licitados podem ter prorrogação remédio. Isto tudo. O que acontece? E por isso eu digo, em um país perfeito, onde não houvesse ativismo judicial como existe no Brasil, mas principalmente de uma maneira muito mais escancarada no Rio Grande do Sul, provavelmente o governador do estado estaria preso. Mas não só o governador do estado, que se aparelhou face à intenção de privatizar o estado todo, e nós temos casos tão polêmicos quanto a Corsã, ou mais, no estado, no período do governo Leite, mas tendo isto feito, se aparelhado, colocado pessoas dispostas a fazerem o que fosse extremamente necessário,
O Fabiano Dall'Asen, então, atuava no sentido de inibir qualquer ação a nível de judiciário, tanto de tribunais quanto do Ministério Público, e nós sabemos disso, porque o nome desta pessoa causa arrepios nos gabinetes dos prefeitos, nas câmaras de vereadores do Estado. Nós já estivemos em várias conversando, tentando explicar o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, isto protagonizado por este cara, então, vamos chamar assim, Fabiano Dall'Asen, nós temos a sequência. E a sequência é ainda mais feia, porque nós tínhamos a recomendação da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul pela anulação, pela suspensão do leilão, e o Pleno, ou seja, o Estado recorre para o Pleno, e o Pleno, antes de submeter, tem uma decisão monocrática do seu presidente, indicado pela base do governo, de que sim, está autorizada a venda porque pode haver prejuízo ao processo de privatização. Então é assinado o contrato de venda da Corsã, que valia 7,8, vendida a 450 com 2 bilhões em caixa por ordem do governador, já que ela passou um bom período sem repassar o seu lucro, tanto em investimentos quanto ao caixa único do Estado. Privatizada a companhia, começa aquela bagunça. Em pouco tempo nós tivemos a alteração da jornada de trabalho, as ordens de serviço, todas foram suprimidas, então nós sabíamos que o sistema ia rapidamente se alterar, e também enxergamos algo que se desenhava há um bom tempo. E aqui eu vou dar o que para mim é o mais emblemático, mas não é o maior escândalo do processo fraudulento da privatização da Corsã, é que esta pessoa, a quem eu dei nome aqui e referenciei para vocês, o ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que foi responsável por operacionalizar toda essa questão, esse ativismo ao redor da privatização da Corsã a nível de instituições, de entidades e também, né, de emissão de pareceres para que os municípios acabassem concordando tacitamente, expressamente, com a privatização e com a prorrogação dos contratos, ele se exonera de uma carreira grande no Judiciário do Rio Grande do Sul, e adivinha onde ele vai ser diretor, Mauro Lopes? Não, onde? Diretor institucional da EGEA. Da EGEA, da dona da Corsã. Sim, ele trabalha para a EGEA. A EGEA que é a dona de tudo, é a dona, como diz o pessoal, dono da coisa toda, né? Que é a dona da Corsã, é a dona da Gespisa, é a dona da Águas do Rio. Então, o que acontece? Nós temos aí já um conflito de interesse flagrante, que nunca se discutiu, rediscutiu. Era flagrante para todo mundo que havia algo errado no processo, era flagrante que alguém tinha um interesse personalíssimo no que estava acontecendo, porque nenhuma arguição a nível de fraude bastava, elas eram todas rejeitadas a nível de entidades. Quando a gente tinha algo na mão, era sugerido que se perdesse aquela única garantia da não privatização, e em seguida eu vou contar o que aconteceu. A Corsã foi privatizada sem um único dia de greve. Sem um único dia de greve. Se fez sindicalismo de gabinete e a Corsã foi vendida numa terça-feira, 6 da tarde, com canetaço, sem um único dia de greve. Foi isso que aconteceu com a Corsã. Mas institucionalmente e dentro do processo, o que nós temos? Desde o início, nós temos o aparelhamento dos órgãos estaduais, fiscalizatórios e regulatórios, por parte de pessoas que tinham a intenção de colaborar com o governo do Estado na privatização, como elas aconteceram, da forma como elas deveriam acontecer. E elas aconteceram. E eu vou aqui dizer, e correndo qualquer risco, que me parece flagrante que uma das pessoas envolvidas desde o início do processo já estava alienada não somente pelo seu projeto de carreira a nível de Estado, mas pela interessada na compra da companhia, que ele rejeitou denúncias, que ele aparelhou o Estado para que pudesse privatizar. É isso que nós temos no Rio Grande do Sul, que para mim é talvez o mais emblemático, mas não é o mais escandaloso, porque o processo todo, Mauro, por si só é ridículo. Num país sério, Eduardo Leite estaria preso. Este canalha, outro, que agora é diretor da EGEA, estaria preso também. Nós temos, é flagrante. Chegou num tempo em que ele se licenciou, voltou da licença para rejeitar mais uma denúncia. É disso que nós estamos falando. Foi flagrante. E foi flagrante por quê? Porque perdeu-se a vergonha de ter vergonha no Estado do Rio Grande do Sul. Ninguém temia nada. Ninguém está mais blindado a nível de judiciário no Brasil, eu ouso dizer, do que o Eduardo Leite.
E imagino que todos no seu guarda-chuva gozem do mesmo benefício. Porque vamos lá, Eduardo Leite vendeu o que sobrava da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que era a parte lucrativa da companhia, pelo preço de um Corolla. 100 mil reais foi a martelada na B3. Quem comprou? O padrinho dele, Jorge Paulo Lemann. Nossa. Como é que funcionou isso? Eu preciso precificar, eu vou fazer um fluxo de caixa descontado. Não se faz fluxo de caixa descontado para venda estatal. Isso não é aceito em lugar nenhum, nem no ordenamento, nem nos livros. Mas o Rio Grande do Sul, né, e o seu neoliberalismo a Eduardo Leite, faz o que precisa fazer para entregar de graça para quem tem que entregar. E a CE foi vendida por 100 mil reais, numa martelada na B3. Por que ela foi vendida por 100 mil reais? Porque ela devia ICMS. Por que ela devia ICMS? Porque o governador do estado proibiu ela de pagar. O próprio governador diz assim, não recolha, não repasse. Vou vender. Quando ela adquire uma dívida absurda, então ela tem que ser vendida porque ela não tem condições de sair da dívida que ela construiu, que ela edificou. E aí ela tem que ser vendida a fluxo de caixa descontado pelo valor de um Corolla. Você compra uma companhia de distribuição de energia no estado do Rio Grande do Sul por um Corolla 2020. Foi isso que aconteceu. O estado não tinha condições de reverter a questão do ICMS para os municípios, a CE não tinha pernas para se resolver, uma das partes da CE dava lucro, a outra dava prejuízo. Então, o que acontece? Resolvido o imbróglio do ICMS, resolvido o leilão, então, vendida a CE, aquilo que acontece com todo barão no Brasil. Né? Eu, pobre, tenho que pagar imposto de renda, o Mauro paga imposto de renda, todos nós pagamos todos os nossos impostos em dia para não ter uma certidão negativa, para justamente não termos qualquer bloqueio para podermos seguir vivendo a nossa vida. O que aconteceu com a Equatorial quando ela comprou a dívida, então, da CE? Ela renegociou com o governo do estado, ela teve aproximadamente 60% de desconto naquilo que era devido aos municípios e ainda ganhou 13 encarnações para pagar. Então é assim que você compra as coisas no Rio Grande do Sul. E aqui vamos fazer um paralelo. Olha de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do padrinho do Eduardo Leite, nós estamos falando do Jorge Paulo Lemann, o caloteiro das lojas americanas, o sem vergonha que botou no colo do fundo garantidor o nó que deu nos próprios acionistas da empresa dele. Mas vamos lá. Equatorial, Jorge Paulo Lemann. A Egea, vamos lá, a relação do Jorge Paulo Lemann com a Itaúsa é escusa, faz anos e muito tempo, sendo o Itaú, inclusive, parceiro financeiro em fintech das próprias lojas americanas. Então, dizer que ele não tem qualquer envolvimento com a questão da Corsã no Rio Grande do Sul é desprezar a inteligência das pessoas. Então, de novo, no caso Corsã, nós estamos falando também de TG Capital e falando também de Jorge Paulo Lemann mais uma vez. E nós temos a própria educação do estado do Rio Grande do Sul que foi plataformizada. Agora eu quero perguntar para vocês, qual é a plataforma? Quem é que entregou quem é que assumiu toda a gestão educacional do Rio Grande do Sul no governo Leite? Quem é que indicou a secretária de Educação do Rio Grande do Sul por Eduardo Leite? Fundação Lemann. Quem é que financia as iniciativas que são do interesse do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul? O Itaú. O Eduardo Leite vai a Davos, o Eduardo Leite vai a Nova York em eventos ou da Fundação Lemann ou do Itaú e sempre se encontra com um ou com o outro. Então nós temos o Estado sucateado, vendido a preço de banana para uma mesma pessoa, para um mesmo grupo, para um mesmo ideário, e temos, para além disso, aquilo que ainda não foi privatizado, totalmente entregue ideologicamente, estruturalmente, operacionalmente, para uma fundação. Como se os professores do Rio Grande do Sul tivessem desaprendido a ensinar aquele que já foi o estado mais politizado do Brasil, o que eu acho que é muito equivocado de se dizer, porque não é assim que se mede a politização do povo, mas o Rio Grande do Sul foi considerado por muito tempo o estado mais politizado do Brasil, e hoje nós temos uma plataformização, a ponto do professor ter a obrigação de acessar uma plataforma por 1 hora por semana, e uma plataforma, adivinha de quem? Do Grupo RBS, a grande mídia do Rio Grande do Sul, justamente para não precisar romper um contrato com a plataforma Elefante Letrado por desuso. Então agora, os alunos que poderiam ler um livro na mão, acessar bibliotecas, os professores que poderiam estar nessas salas de leitura, nessas bibliotecas, eles têm que estar na frente do computador por 1 hora semanal, nesta plataforma, para que o governo do estado não desfizesse o seu contrato com o Grupo RBS.
Então, como é que nós vamos vencer uma luta que aparelha as instituições do Estado, os órgãos fiscalizadores, os órgãos regulamentares, eita, agora já me perdi. Mas, enfim, estes órgãos, e também conta com dinheiro ilimitado. E aqui agora nós vamos entrar num outro braço da discussão. Só uma observação, antes de entrar nesse outro braço, que é assim, acho que você não mencionou, mas vamos lembrar que o Jorge Paulo Lemann é também o dono da Eletrobras, né? E aí a gente vai olhar de quem são os donos do Brasil. Os donos do Brasil, os dois grandes donos do Brasil. Importante ter isso bem claro. O Jorge Paulo Lemann, de um lado, em sociedade com o André Esteves. Inclusive porque é o BTG que faz a formatação de vários desses processos de privatização vencidos pelo Jorge Paulo Lemann. Por exemplo, a Eletrobras. Né? E aí nós estamos falando dos... Você falou aí do Jorge Paulo Lemann como padrinho do Eduardo Leite. Jorge Paulo Lemann, padrinho do Camilo Santana no Ministério da Educação. Tá certo? André Esteves, padrinho do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Então, vocês veem que os caras... É um processo de domínio completo do país. Qual é o outro braço? E aí, porque depois quero voltar a fazer algumas questões para você. Manda ver. Muito legal essa... O outro braço é o financiamento público das privatizações, das concessões de saneamento no Brasil. Uhum. Quando a SEDAI foi privatizada, ainda no governo Bolsonaro, e aquele período é um episódio que a gente não pode esquecer, porque ele não pode se repetir, mas a gente tem que aprender não só com aquele período e com o que veio depois também. No que diz respeito ao saneamento, quando foi privatizada a SEDAI, ou concedida a SEDAI, enfim, eles querem dar o nome que eles quiserem. O BNDES repassou à EGEA 18 bilhões e meio, se eu não me engano. E saiu uma entrevista à época, e eu poucas vezes vi uma tranquilidade tão serena de se falar de uma fraude fiscal, de uma fraude contábil, como um dos presidentes da EGEA disse à época, quando questionado pelo mercado, se desses 18 bilhões e meio é que se tiraria o dinheiro para comprar a Corsã. Porque eles receberam o dinheiro uma semana antes do leilão da Corsã. E lembremos, a Corsã foi vendida por 450. E ele disse que sim. Então, assim, o BNDES cedeu dinheiro de crédito subsidiado para Barão, de novo, mais uma vez, para que eles fizessem os investimentos na SEDAI, no Rio de Janeiro, na concessão, onde eles têm que universalizar o saneamento. Desse dinheiro, eles extraíram o dinheiro que eles precisavam para comprar a Corsã. Eles compraram a Corsã por 4.100. Os contratos que eles tinham da Corsã, pós-privatização, renderam na Bolsa de Valores, em debentures, 5 bilhões e 400. De graça. E eles tinham 2 bilhões em caixa, em dinheiro vivo, fora todo o ativo da Corsã no Estado. Nossa. Hoje, um município, para sair do sistema Corsã, tem que indenizar o ativo. Tem um cálculo que tem que ser feito do que o contrato não indenizou e quanto é que o município tem que entregar para a Corsã. Sumir do município. Ou seja, você tem uma empresa que vale 7,8, compra ela por 450, dentro dela tem 2 bilhões. Você pega os contratos que vieram com essa empresa, faz debentures de 18 anos e pega 5,4 bilhões. Você tem uma redução de custo operacional porque você deixa de atender de maneira adequada, otimiza o lucro e começa a cometer fraudes, aumentando as tarifas e aplicando multas nos usuários, e passa a lucrar mais de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400 por ano. Nós estamos indo para o segundo ano de AEGEA no Rio Grande do Sul. Isso significa que se o lucro foi de 1,4 por ano, em 2 anos, somado o que tinha no caixa e o que ela botou para dentro da conta dela, com a operação, ela já ganhou de graça o Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Quem é que estrutura e quem é que financia, para quem não tem condições de comprar, a compra das estatais de saneamento? BNDES do Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante, petista raiz, da gema, do coração do PT, indicado pelo Lula. Então nós estamos falando do governo federal, estamos falando do presidente da República. Para dizer que estamos falando de soberania, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, para quem ainda não entendeu. O marco regulatório, ele não tem relação nenhuma com a questão sanitária, ele não tem ligação nenhuma e promessa nenhuma no que diz respeito à saúde e o desenvolvimento socioeconômico dos brasileiros.
Eu disse antes, o marco regulatório é privatista, é pegar o que é ativo do Estado, colocar na mão do setor privado de graça, para que os parceiros do rei possam lucrar. Mas pior que isso, hoje nós temos grupos estrangeiros, fundos de investimento, que são estrangeiros. Um dos minoritários, mas de participação relevante na Egea, é o Fundo Soberano de Singapura. Olha. O Lehman tem negócios com o Fundo Soberano de Singapura também. Então, o que acontece? Nós temos capital estrangeiro dominando a nossa soberania hídrica. E o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? E aos poucos a gente conversa com um, conversa com outro, porque o que acontece? A gente não tem acesso. A gente não consegue chegar. Quando a gente fala do tema saneamento, parece que a gente está acusando um prefeito, um vereador de ter cometido um crime. E ainda que possa ter cometido crime de improbidade sem saber, não se discute, não se amplia e muito pouco fica se sabendo do que está acontecendo. O que nós ficamos sabendo dentro de um evento sobre saneamento básico na Serra Gaúcha? Que a Egea vem chamando prefeitos em blocos para discutir a possibilidade de transformar, não contente em operar na zona urbana e já ali acabar com o acesso democrático à água, vedando, conforme a legislação prevê, porque é a lei quem prevê, as fontes alternativas, ou seja, poços, bicas, fontes, etc., ela vai para o interior. E é aqui que nós temos um grande problema. Porque o texto da lei pode ser interpretado de uma maneira muito drástica, e aí nós estamos falando de produção agrícola, do pequeno até o grande, estamos falando de produção de alimentos. Estamos falando de uma vedação drástica de fontes alternativas que são importantes para o brasileiro, para além da água potável, a água para a produção. O que acontece? A Egea deve estar fazendo isso em outros lugares, outras concessionárias talvez estejam fazendo isso em outros lugares, mas nós ficamos sabendo que um grupo de prefeitos havia sido convidado e um deles compareceria àquele evento, nós estávamos na Serra e não podia ir. Foi a Porto Alegre para dentro de um escritório da Egea e lá ele ouviu uma proposta com um incentivo muito grande, né? E até ali é somente um incentivo motivacional, de que seria muito interessante naquele município, ou naqueles municípios, que a sede das comunidades rurais fosse convertida dentro do zoneamento dos municípios em área urbana. Porque daí essas regiões poderiam acessar serviços públicos prestados na área urbana. No fim do seminário, um vereador nos contou que isso havia acontecido, e eu, maquinando aqui qual seria o interesse de uma concessionária de saneamento para que houvesse uma alteração do zoneamento em relação aos serviços. Opa, deu uma congelada. O que aconteceu? Qual foi? Qual é a intenção? Deu uma congelada quando você estava falando que você se questionou qual seria o interesse de uma prefeitura na mudança da lei de zoneamento. E aí cortou. O prefeito vai ser incentivado, vai receber N documentações encomendadas do escritório A ou B para achar muito interessante promover essa alteração. Porque, afinal, ele vai levar serviços da área urbana para a área rural. Mas qual seria o interesse maior de uma concessionária de saneamento, quando a gente entende que o saneamento rural é muito mais difícil, muito mais complexo de ser feito justamente pelas longitudes ou pelas lonjuras, né, que nós temos em relação à extensão da área urbana. E aí nós descobrimos, e não demorou muito para descobrir, a legislação que veda os poços na área urbana, as fontes de água na área urbana, as bicas, até mesmo cisternas na área urbana, vai se aplicar à área transformada em zona urbana dentro da área rural. E o que está instalado normalmente nessas sedes de comunidades rurais? A associação de poços, a associação comunitária que atende com poços aquela comunidade. Ou seja, é para proibir o acesso dos camponeses e pequenos agricultores e comunidades rurais à água. Exatamente. Elas vão passar a ser abastecidas por uma rede pública e somente poderão ser abastecidos pela rede pública, porque passará a se considerar que as propriedades rurais abastecidas pela antiga Associação Comunitária de Águas passou a ser atendida pela rede pública da concessionária. Então, assim, ó, teu poço lá, teu açude, se tiver um olho d'água, tua cisterna, é disso que se trata. Então, quando nós dizíamos lá atrás, e dentro da discussão do saneamento, dentro da questão sindical, dentro da luta contra a privatização da Corsã, e
de todas as estatais, porque nós não discutimos modal e deveríamos ter discutido, né? Foi cerceado o debate público e foram cerceados os mecanismos de controle social durante esses processos. Nós somos alijados do processo e somos os maiores interessados. Já dentro dessas discussões, quando eu dizia a questão não é somente entregar a operação, passar dinheiro público para fundo de investimento, para esse povo ganhar o que der, e daqui 5, 10, 15 anos a gente tem que estar refundando aqui no Rio Grande do Sul uma Corsã para atender município que esse povo todo abandonou, porque não gera interesse do mercado um município que não pode dar lucro. E 85% dos municípios do Rio Grande do Sul não vão dar lucro nunca. Então, você acaba com o fim social, você acaba com o subsídio cruzado. Mas pior que isso, você vai para dentro do processo, bota a legislação debaixo do braço e faz as pessoas entenderem que a tua operação vai se limitar somente à zona urbana, porque os teus contratos sequer falam, e deveria ser de obrigação, do que tu vai fazer na concessão rural, porque ela está intrinsecamente imbuída já dentro da concessão que tu está fazendo, mas não se fala em zona rural e etc. Mas aí tu faz a proposta para o município transformar a sede da comunidade rural em zona urbana. E nesse exato momento tu tem, por força da legislação, a possibilidade de exigir do poder de polícia do executivo municipal que aquela associação comunitária seja suprimida, que o serviço seja assumido pela concessionária, e a partir disso tu tem a lei do lado da concessionária para chegar num produtor rural, para chegar no pequeno, no médio, no camponês e dizer assim, esse teu posto não pode mais, ou tu vai hidrometrar e outorgar ele, ou tu não vai mais usar. Esse teu açude aqui tem acesso a uma fonte d'água, um olho d'água, não vai mais rolar, vamos secar isso aqui, vamos cimentar, né? Vamos lacrar esse olho d'água aqui. Não, cisterna, nem pensar. Tu não vai mais recolher água de chuva para nada. E tu vai usar toda a tua água hidrometrada da rede pública, de mim. E é toda a água que tu vai ter. É disso que se trata. Soberania hídrica. Quem tem água e quem não tem. Quanto custa a água para quem tem e para quem não tem. É isso que está acontecendo, Mauro. Para além Ou seja, do processo essas empresas de água e saneamento privada vão acabar proibindo, né, porque se está fazendo aí no Rio Grande do Sul, vão fazer no país inteiro, o acesso das comunidades rurais a postos, cisternas e açudes. Chocante. Não, elas vão assumir as associações, elas já estão fazendo isso. Aqui no meu município, Frederico Westphalen, no norte do Rio Grande do Sul, que é aqui ao lado, tem uma rádio, uma das poucas rádios que nos deu espaço até hoje para falar sobre o tema. Já aconteceu o ridículo de estar falando contra o processo e a patrocinadora do programa ser a Egea. Então eu estou dizendo que está tendo um problema, que está tendo um embrólio, que a Egea golpeou o Rio Grande do Sul e está golpeando o Brasil, e o locutor pede licença e diz assim, então com patrocínio da Egea e não sei o que, não sei o que. Onde eu vou, a Egea vai investir. Tu fica de olho, viu, Mauro? Eles vão aparecer aqui também. Aqui não vão, não. Graças a Deus. Então, assim, Mauro, o que acontece? As pessoas já estão recebendo, e veja, nós somos um município longe de uma capital, 430 quilômetros. Nós somos a outra ponta do estado, quase em Santa Catarina. Mas o processo é universalizado, e a EGEA já estava fazendo isso em outros municípios. A gente só não entendia exatamente quanto tempo ia levar para acontecer em todos os municípios. Um rapaz que trabalha nesta rádio que eu estava referenciando aqui, ele me chamou esses dias no WhatsApp e disse assim, cara, o que eu faço com isso aqui? O que era aquilo ali? O pai dele, uma pessoa de quase 70 anos, havia respondido numa entrevista 2 anos atrás, logo depois da privatização. E uma das perguntas era, você tem poços? Poços? O cara, 60 anos, 65 anos, 70 anos que tem poço naquele terreno lá, estava pronto quando ele chegou em Frederico Westphalen, a nossa cidade, e foi morar naquele terreno. Ele respondeu que sim, que a Corsã nunca teve, em função do seu fim social, preocupação com os poços. Havia vedação legal, mas os poços não eram problema. Eles só não podiam estar conectados na rede pública. O que tu fazia dentro do teu terreno era problema teu. Se um dia alguém aparecesse da vigilância sanitária, do meio ambiente do município, da FEPAM, a nível do Rio Grande do Sul, provavelmente tu ia te incomodar, mas não era a Corsã que ia tentar resolver o teu problema. A gente tentava, com a educação ambiental, explicar sobre a importância do acesso à rede pública de água, de abastecimento por conta da questão sanitária, mas também orientar para que fosse regularizado aquele poço. Hoje a EGEA não faz isso. O que aconteceu? Ele me manda um documento e aquilo já era uma notificação. Ele tem que contratar um geólogo, ele vai ter que tamponar aquele poço, e ele já tem uma multa para pagar na EGEA, e isso eu queria entender por que a multa é para a concessionária, e não para o meio ambiente, não para um fundo, não para qualquer coisa, de R$ 3.100. Porque ele tem um poço que tem 50 anos.
naquele terreno. A AGEA chegou faz 2. A Corsã chegou em Frederico Westphalen depois do poço. O poço já estava lá. Então nós estamos falando de... Ou seja, eles dominaram tudo em 2 anos. Tudo. E eles vão notificar, eles vão usar de sondas, eles fizeram entrevistas. Onde ocultar a informação, eles vão procurar. E eles vão achar. Eles têm ferramentas para isso, Mauro. Então, assim, ó, o processo de privatização da Corsã é fraudulento. Na Câmara, na primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, o leilão foi suspenso. O Estado recorreu, como a maioria do pleno é de base governista, primeiro veio o canetaço do presidente, autorizando a assinatura, e depois a submissão ao pleno, onde, obviamente, foi um 4-2 indiscutível. Isto feito, né, a assunção da AGEA, a manutenção dos contratos nos municípios. Para ter uma ideia, eles vêm para dentro do município e eles dizem 3 coisas. Eu tenho dinheiro para te dar. Se tu não quiser dinheiro, por favor, queira que eu faça o serviço, porque se tu não quiser que eu faça o serviço, eu posso cortar a tua água amanhã, e dizer isso para um prefeito, cortar a água de um município inteiro. Eu posso suprimir o abastecimento amanhã e, veja bem, se tu fizer o que é certo, que é abrir um processo licitatório, talvez eu não concorra. É óbvio que o prefeito vai entender que é muito mais interessante pegar o dinheirinho que eles estão oferecendo, de forma fraudulenta, porque não há o que justifique, não há subsídio legal para se repassar valores, senão por uma outorga, e o aditamento de um contrato de programa que não teve pagamento de outorga não pode resultar num pagamento de outorga, então é um repasse financeiro irregular. Isto feito, os prefeitos aditaram os contratos. Não há um prefeito que tenha aditado o contrato que esteja satisfeito com o que fez. Os que permanecem já sabem o que aconteceu, já estão entendendo, né? Alguns prefeitos em portas fechadas já me olharam e disseram assim: não tinha o que fazer, eu estava saindo de uma pandemia, me ofereceram 1 milhão, eu botei no Caixa Único do Estado e fui botar as contas em dia. Eu não tinha o que fazer. Eu disse, pois é, mas tu também não analisou a médio prazo e também nem considerou politicamente, o que por si só já é uma burrice política, que tu seria prefeito, mais uma vez, e que tu teria que lidar com o espólio do aditamento do contrato, com a ineficiência, com a ineficácia e com o produto fora do padrão, porque as pessoas estão tomando água fora do padrão de potabilidade em diversos municípios. Então, nós tivemos uma privatização fraudulenta, uma manutenção fraudulenta da operação da AGEA no Rio Grande do Sul, através desses aditamentos irregulares, que não deveriam ter acontecido nesses termos, muito menos com prorrogação de vigência, para 40 anos, para talvez mais 40 anos, nós talvez estejamos falando de 80 anos, isso tem previsão. E nós estamos falando também do aumento das tarifas da água fora de padrão, e agora o último golpe que a AGEA tenta aplicar nos municípios, e muitos estão caindo. Porque a AGEA tem uma banca de 500 advogados, Mauro. Imagina tu lidar com 500 advogados. Uhum. Não o suficiente pegar um procurador de justiça para chamar de seu, ela foi lá e montou uma banca de 500 advogados. Então, o que acontece? Agora ela veio com a história de que o Estado do Rio Grande do Sul possui, ou efetivou, ou consolidou, ou aprovou uma regionalização. Sobre a regionalização que o Rio Grande do Sul promoveu. 317 municípios na Regional de Saneamento Básico 1, os municípios do Sistema Corsã, já com a intenção de facilitar para adquirente da Corsã operar tudo dentro do seu sistema com subsídio cruzado, e os outros municípios todos do estado dentro de uma outra regional de saneamento. Ok, a lei passou, porque ninguém discutiu nada, ninguém nunca passou da segunda linha da 14.026, que dirá do restante das leis que são inerentes à questão do saneamento no Brasil. Mas 317 num, 195 no outro, se eu não me engano, e posso estar equivocado no número. Mas vamos lá. Dos 317 municípios do Sistema Corsã que tinham prazo por decreto para aderir à regionalização, 23 aderiram. E do outro lado, dos quase 200, vamos assim dizer, 14 aderiram. O que a AGEA fez? E a AGEA está fazendo um favor para o governo do estado, porque só se consolida uma regional se consolidar a outra. E a AGEA está virtualizando a regionalização do saneamento para tirar dinheiro de município eficiente para botar no bolso, porque quem acha que ela vai pegar dinheiro de Canoas para botar em qualquer município de 3 mil habitantes aí que não se sustenta, isso não vai acontecer. Não é de fim social da AGEA fazer isso. A AGEA quer lucrar. Então ela quer o subsídio cruzado para quê? Para lucrar sozinha, para ninguém poder entrar. Isto dito, 317 municípios, 23 aderiram. A regionalização não se consolida, porque nós não temos viabilidade econômico-financeira. A partir da não viabilidade econômico-financeira da regionalização, nós não temos a instalação da governança,
E sem a instalação da governança, nós não temos como aderir ou deixar de aderir ou rejeitar municípios que queiram aderir posteriori. A EGEA colocou nos aditamentos contratuais que o contrato seria, os serviços objeto do contrato ou do aditamento do contrato seriam prestados de forma regionalizada. E é com base nessa fraude jurídica que ela voltou para os municípios e pediu para um termo para que houvesse uma adesão a uma regionalização que não existe. E as câmaras de vereadores que passaram, não leram para além da segunda linha. Os municípios onde as câmaras atentaram, e algumas nós pudemos assessorar, os prefeitos foram orientados pela própria EGEA, e são orientados sempre pela EGEA, a fazer por decreto. O que por si só já é uma ilegalidade, porque exorbita a competência do executivo. Quem legisla sobre saneamento, governança, gestão compartilhada e titularidade compartilhada sempre é o legislativo. Então o que nós temos? A EGEA fazendo um favor para o estado do Rio Grande do Sul de engabelar 316 prefeitos, dizendo que o serviço dela vai ser e tem de ser prestado regionalmente. Ou seja, ela vai pegar todo o lucro que ela tiver, enganando, dizendo que o subsídio cruzado vai fazer saneamento dos municípios pequenos, e depois ela vai decidir onde ela vai ficar, onde ela não vai ficar, vai embora e ainda vai receber uma indenização para sair, porque ela tem ativos que eram do estado e agora são dela. O que acontece? E é pior que isso ali adiante. Essa é a Regional de Saneamento Básico 1. Na Regional de Saneamento Básico 2, foi só a EGEA conseguir a maioria das assinaturas ou a maioria das adesões à regionalização fraudulenta que o Estado promoveu e ela tenta sustentar, que agora o Estado do Rio Grande do Sul, junto com o BNDES, junto com o Ministério da Integração Nacional, está propondo o quê? Uma concessão para os municípios não Corsã, dentro da regionalização, como se todos os municípios tivessem feito adesão à outra regional. Nossa. Então nós privatizamos nós privatizamos um sistema estatizado de 317 e nós forjamos como se todos os outros municípios fossem um sistema estatizado ou não, misto ou o que seja, inclusive com autarquias municipais ali dentro, serviços municipais, prestações que não são de fato, ou seja, não estão regulamentadas, mas 176 municípios hoje fazem parte de um estudo muito bem desenhado, certamente, para que possa haver uma outra concessão e uma empresa, não vou dar por surpresa nenhuma, que seja a EGEA, mais uma vez, possa dizer para os municípios, então, que ela vai prestar os serviços e universalizar o saneamento dentro de uma regionalização que não existe. Esse é o último grande golpe na legalidade, na constitucionalidade, na segurança jurídica, porque nós estamos falando de uma lei de eficácia contida. Quando foi aprovada a regionalização, existiam condicionais para as regionais se consolidarem. Elas não se consolidaram, não houve adesão dos municípios. E é a EGEA quem, forçando a regionalização dos municípios do seu sistema, dá a impressão de que a regionalização dela existe na Regional de Saneamento 1 e faz parecer que existe, de fato, uma Regional de Saneamento Básico 2, que está em estudo, e vejam bem o que eu disse. Ministério da Integração, nem sei se é esse o nome que tem o Ministério hoje, sei que tem um Ministério do Governo Federal que está ajudando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a estruturar e operacionalizar essa concessão. Inclusive, municípios que têm autarquias sequer foram questionados se querem participar do estudo, se querem a concessão das suas autarquias, e os municípios menores que têm serviços simplificados também não foram consultados. Uhum. Então o Estado toma para si, como fez com um ativo que não era seu, era do Estado e não do governo, toma para si o que é de titularidade do município, mais uma vez, para dizer que vai resolver ele concedendo. E vai conceder para quem quiser. E em contraponto a esse interesse da EGEA no DEMAI de Porto Alegre, que foi anunciado essa semana, nessa concessão em bloco da Regional de Saneamento Básico 2, que sequer existe, em Erechim, onde ela tinha contrato, o contrato foi considerado extinto e vai haver uma licitação. Eu tenho dito e repito, faz muito tempo, a EGEA não participa de licitações no Rio Grande do Sul, por 2 motivos básicos. Ela usurpa do poder municipal a elaboração da política de saneamento, quando ela vem para o município e diz que ela quer fazer como quer fazer, com o dinheiro que ela acha que ela tem que investir, e não o plano de saneamento básico que norteia o contrato. Isso é uma inversão do dispositivo legal. E segundo, se ela concorrer num certame licitatório num município qualquer no estado do Rio Grande do Sul, ela vai ser obrigada a aplicar o multiplicador fator K para a licitação e vai gerar um desconto face ao valor médio do saneamento no Rio Grande do Sul. E o valor médio já é dela, Mauro. Uhum. O preço médio no Rio Grande do Sul é dela. Como é que ela vai gerar desconto num município
sem brigar com os outros 315 municípios que continuam no sistema, com o preço médio dela. Ela nunca vai participar de uma licitação no Rio Grande do Sul. Então, ela tem tudo muito bem estruturado, o processo transcorreu sem maiores assintes contra a intenção do governador e da EGE de assumir. Tudo diabólico, cara. Diabólico, impressionante. Ó, deixa eu ler, estamos encerrando aqui, mas deixa eu ler alguns comentários importantes, que é a Maria Nazaré. É a volta da privataria tocana. Putz, achei muito bem colocada essa definição dela. O Vladimir Loureiro diz assim: essas empresas dominam os comitês de bacias hidrográficas aqui no Rio de Janeiro. Viraram quadrilhas hidrográficas, comitês criminosos. Existem esses comitês no Rio Grande do Sul? Existem, e vou te dizer, o comitê da Bacia Várzea, que é da minha região aqui, está sem diretoria constituída. Parece que existem alguns problemas em relação à prestação de contas, e no momento em que nós nos posicionamos institucionalmente através de universidades, inclusive nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, um campus, né, uma expansão aqui para Frederico Westphalen, e também algumas universidades privadas, quando nós tentamos nos posicionar para assumir o Comitê de Bacias, simplesmente houve um bloqueio e não se discutiu mais o tema. E depois nós tivemos o relato de quem se envolvia há tempos atrás, de que sim, era mais ou menos assim que funcionava o nosso comitê aqui também. Ele atendia alguns interesses, né? Que nós não vamos discutir qual, porque até afinal, se eu for pagar o dano moral de algumas pessoas aí, eu vou falir muito rápido, vou entregar até o computador. Então vamos deixar assim. Tá certo. O Thiago Esteves diz: em Petrópolis, também Rio de Janeiro, a concessionária cobra pelo uso dos poços. Isso aí. É uma possibilidade, mas tu veja que também há uma ilegalidade que é conveniente para a concessionária nesse caso. Porque ela meramente cobrar pelo uso dos poços não quer dizer que o poço esteja regularizado. Mas o teu poço tem que ser fechado porque ele não está outorgado. Mas se tu pagar para a concessionária, tu não precisa outorgar. É só botar um hidrômetro e pagar para a concessionária. Ou paga uma taxa fixa, enfim. Aquilo que for conveniente para a concessionária. Sobre isso, não vou nem falar sobre a Agência Nacional de Águas, porque acho que tem 2 semanas, inclusive, por um milagre, eu nunca vejo notícias nesse sentido, saiu no Globo. O Lauro Jardim, se eu não me engano, falou sobre uma licença, quase não licença, de uma funcionária da Agência Nacional de Águas que atua na EGEA. Nossa Senhora. Então, assim, se a gente for cavocar, e quanto mais cavocar, pior fica, né? Mas também fica fácil de entender o que está acontecendo. Por que nenhuma denúncia pega? Por que nenhuma flagrante ilegalidade e irregularidade é posta em discussão, em debate ou em execução, né? Em penalização? Capaz. A agência reguladora aqui no Rio Grande do Sul, uma ou outra, vai no município e diz: tem 117 desconformidades da EGE aqui no município. Tá, mas vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, vocês aditaram o contrato. Sim, mas nós aditamos o contrato porque vocês disseram para que a gente fizesse o aditamento. Pois é, mas é que a gente achou que era melhor na época. Se tá ruim, vocês vão ter que ver o que fazer. Impressionante, então, cara. Chocante. O Rio Grande do Sul, ele é um laboratório para as últimas privatizações. Os camaradas lá de Pernambuco que estão na luta contra a privatização da Compesa, obrigatoriamente, já escrevi para o Jones aqui, quando a gente fala: Jones, vamos fazer um recorte dessa entrevista do Gustavo e distribuir para todo mundo que está na luta contra a privatização da Compesa, para prefeitos, em toda Pernambuco, para eles saberem o que os espera, né? Uma coisa assim, ó, Mauro, é importante nessa luta contra a privatização a gente deixar bastante claro. Obviamente, o governo do estado exerce uma influência e, entre aspas, um poder hierárquico no que diz respeito a recursos face aos executivos municipais. Nós tivemos prefeitos aqui no Rio Grande do Sul que tinham medo de não aditar o contrato e não receber R$200 mil para o hospital do município. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Teve prefeito que foi posto num corredor, lá num beco, e disse assim: eu tô assina, ou esse teu asfalto aqui não vai sair. Né? E assim, ó, o caso da Corsã no Rio Grande do Sul, ele é tão complexo que eu teria que obrigatoriamente ter uma lista, uma timeline de tudo que aconteceu, para não deixar faltar nada, porque é um absurdo em cima do outro. Na hora de retirar o plebiscito, o governador distribuiu kit asfalto para esse bando de sem vergonha. Vocês vão fazer acesso lá nos municípios de vocês, mas vocês derrubem o plebiscito. Aí chegou na hora de aprovar a lei de privatização, ele foi lá e fez outro acordo com a base dele. Deu não sei o que para os caras aprovar, e os caras foram lá e aprovaram.
E assim ele foi. E depois dos municípios, a pressão era: quer dinheiro, pega, senão vai ficar ruim. Vai ficar sem serviço. E se não quiser aditar, quiser fazer licitação, pode ser que daí tenha problema com a própria operação, ou, né, talvez complique a tua relação com o governo do estado. Isso tudo aconteceu. Coerção. No medo, na base do medo. Então, assim, para a Compesa, o que a gente entende? A rediscussão tem que se voltar para dentro. E a gente espera que em Pernambuco seja diferente do que foi no Rio Grande do Sul, porque aqui a Federação dos Municípios foi um braço auxiliar, e principalmente midiático, daquilo que foi a intenção da concessionária e do governo do estado ao longo do tempo. Eu estive lá dentro, derrubei um grupo de técnicos no argumento para ouvir no fim: pode ser que tu esteja certo, mas nós não vamos fazer uma nota técnica e nem um parecer dizendo o que tu disse, porque passou fulano, ciclano e beltrano e não fizeram. Tá bom. Então que se lasque os municípios, mas não venham se dizer municipalistas. Porque tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul foi usurpar dos municípios a possibilidade de debater, discutir, arguir e decidir o que queria para os próximos 40 anos, para os próximos 80 anos de saneamento. Isso foi usurpado pelo Rio Grande do Sul, com o apoio e com a anuência de diversas entidades que se dizem municipalistas e defendeu o interesse dos municípios. A FAMURS, uma delas. Estamos falando também das associações de municípios, quase todas, onde a gente esteve, em muitas, e num primeiro momento a gente tem uma conversa que esclarece o problema, a ilegalidade, a irregularidade, os riscos do que está acontecendo, e fica sabendo 10, 15 dias depois que o telefone tocou, era um diretor de relações da EGEA, era um gerente operacional da EGEA, era um regional de qualquer coisa da EGEA, e tu fica sabendo que aquele prefeito aceitou um termo de ajuste, ou que uma regionalização de municípios vai lá e diz: faz porque não tem o que fazer. Então isso tem acontecido e é preciso reforçar a individualidade. O município é individualmente titular do serviço de saneamento dentro da área do município. É um serviço que ele pode prestar direto ou indiretamente, por concessão, por autarquia ou por repartição. Aí o que acontece? Vem o Estado e diz que não há outra forma, que tem que ser em bloco, que tem que conceder e que vai ser bom. Mas vai ser bom aonde? Vai ser bom como? E quem é que vai pegar? Qual é o modal da concessão? Quem é que vai ser obrigado a prestar? Quais são os gatilhos? Qual é o cronograma? Quais são os índices que eu tenho que ter? Os contratos da Corsã no Rio Grande do Sul não tem cronograma de obras. Tem índices intermediários de 5 em 5 anos que não vão se cumprir nunca. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem vice-prefeito que foi para a campanha ano passado dizer: não vai cumprir, a EGEA não vai cumprir, e esse ano aderiu à regionalização fraudulenta que a EGEA entregou na mesa dele. Em troca de quê? Em troca de fazer um evento anunciando uma obra de esgotamento que nem os técnicos da própria prefeitura puderam concordar que vai ser eficiente, eficaz e resolver o problema no município. Então, assim, o que nós temos? Todo mundo no caminho da privatização da Corsã e da manutenção da EGEA, prestando serviços nos seus 317 municípios, agora 316, porque um contrato foi considerado extinto. Todo mundo que esteve no caminho, e guardem esta palavra, essa expressão, todo mundo que era risco para o processo, que em algum momento se levantou contra, que em algum momento arguiu teses de que não se podia privatizar naquele modal, de que não podia permanecer nos municípios, de que deveria se cumprir a lei, todos foram convencidos, para não dizer outra coisa, a deixarem de atuar nesse sentido. Alguns hoje prestam serviço para a EGEA, grande maioria, mas todos eles foram tirados do caminho. E a EGEA sabia, desde lá de trás, quem eram essas pessoas, quem eram as entidades e a que tempo ela deveria abrir mão daquilo que ela tem de sobra para resolver a sua vida, e eu temo que isso vai acontecer também em Pernambuco. Camaradas de Pernambuco, assistam esta live, espalhem, debatam, porque vocês têm aqui, pela palavra muito certeira do Gustavo Minuzzi, o roteiro do como é que a coisa vai andar em Pernambuco. Tá aí o roteiro. Gustavo, se o pessoal de Pernambuco te convidar para um diálogo com ele, você topa? Com certeza. Nós estamos aí pelo saneamento. E tu perceba, Mauro, eu quero, antes de me despedir, te agradecer pelo espaço. Eu preciso fazer um agradecimento especial ao nosso intermediador, o Cris, porque o Cris acompanha faz tempo a minha agonia.
é ruim de conseguir espaço para falar de um coletivo tão grande de gestores públicos e de entes públicos que cometeu uma fraude tão grande, então a gente não encontra espaço. E tu veja, quando eu digo assim, ó, o meu partido é o saneamento, eu estou aqui contigo, e contigo tenho muito mais convergência ideológica e pragmática do que com qualquer outra pessoa que eu tenha conversado a nível de saneamento, porque aqui no Rio Grande do Sul, sabe quem que está abrindo ou reabrindo o debate do saneamento nos municípios? É a direita. Não acredito. Eu vou para uma audiência pública na Serra Gaúcha e o cara é presidente do Novo. Eu vou para uma audiência pública em outro município da Serra Gaúcha e o nome do cara tem Bolsonaro lá. O cara é vereador e o sobrenome dele é Bolsonaro. E o cara diz assim, a privatização foi ruim, o serviço aqui tá horrível. E a esquerda no Rio Grande do Sul, de todas as tentativas que eu fiz de me inserir no debate ou de colaborar a nível de município, um município. E aqui quero fazer um agradecimento especial ao pessoal de Ijuí, no Rio Grande do Sul, que ainda não aditou o contrato e está rediscutindo. Eu cheguei lá através de um vereador do Partido Trabalhista e retornei lá para as comissões para discutir através de um vereador da base do governo, que é do Progressistas. Nossa. Então tu perceba que nós estamos criando, pelo menos, entre os mais esclarecidos daqui e de lá, que o saneamento não é uma questão meramente ideológica. É um problema no Rio Grande do Sul que vai ter que ser rediscutido e vai impactar a vida dos municípios. Legal. Então, quando tu me pergunta, Mauro, se eu vou atender o chamado dos nossos camaradas, dos nossos companheiros do Pernambuco, tenho a certeza que eu vou. Porque Legal. A luta lá ainda pode ser feita no campo prévio. Exposto é que fica ruim, porque daí já está tudo blindado. Legal. Obrigado, Gustavo. Foi ótimo. Parabéns, viu, pela luta aí. Vamos fazer essa articulação aí com a turma lá de Pernambuco. Acho que você tem um bom roteiro para mostrar para eles lá. Um abração. Até a próxima vez. Vamos repetir essa conversa. Até a próxima.